fácil não, gente. Para se ter ideia, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, mais de 85% das dívidas são no cartão de crédito, como a gente acabou de ver na reportagem. E mais de 36% das famílias brasileiras permanecem com as contas atrasadas por mais de um ano, e isso é muito sério. Eu vou aproveitar para perguntar ao nosso economista convidado nesta noite, exatamente esse grave aspecto da dívida prolongada, ou seja, à medida em que a dívida vai aumentando, você tem o agravante dos juros e, como se não bastasse isso, tem a inflação. O que se pode fazer, principalmente para esse contingente de 36% das famílias que estão com essas dívidas atrasadas há mais de 12 meses? Bom, Amaral, é um complicador, na verdade. Porque é o seguinte, nós temos o seguinte, o comportamento do consumidor, na verdade, né? Se ele não tem planejamento, o excesso de crédito, que facilita as compras, às vezes você olha uma prestação, cabe no teu orçamento, mas você, como não tem controle, você acaba fazendo compras além da tua capacidade de pagamento. E aí, quando você percebe, quando chega no final do mês, você percebe que seu orçamento não cobre os seus gastos. E aí você não tem aquela cultura, nem a educação financeira de priorizar o que você vai pagar. Eu vejo brincadeira, vou jogar para o alto, o que eu pegar eu vou pagar. É uma brincadeira, mas isso virou sério, virou um problema nacional, que afeta a economia como um todo. Então veja só, o que o consumidor, as pessoas que se encontram nesse momento devem fazer? Primeiramente, é se equilibrar, tentar cortar aquelas despesas supérfluas, mudar. Você tem canal por assinatura, infelizmente você tem que mudar de hábito. Sinto muito, vou ficar com o canal aberto, que não paga nada. Você tem que começar a mudar, se policiar, para tentar conter as despesas excedentes. Entendeu? Então você tem que descobrir o quanto você ganha e qual é a tua capacidade de pagamento, de negociação até. Até para você entrar num acordo, você tem que definir o quanto você pode pagar. Até para se endividar tem que ter um certo controle, né? Exatamente. Então, chegou no fundo do poço. O que eu faço? Sozinho não vai conseguir, realmente não vai conseguir. É preciso que haja todo esse engajamento. Eu louvo o CDL da vida, né? O Serasa, que faz todo aquele meio de conter, de trazer de volta o inadimplente, na verdade, porque há o inadimplente e há os endividados, são coisas distintas. O inadimplente é aquele que deixou de pagar algumas prestações, mas está caminhando para o endividamento. Eu escuto o senhor falar isso, e aí me vem à mente uma geração, principalmente essa geração que está endividada, que não teve na escola nenhum tipo de informação a respeito da educação financeira. Poderia ser uma matéria obrigatória, não foi. Aprende na marra, aprende errando, aprende se endividando. E muita gente não consegue pagar, essa que é a verdade, né? Mas, só complementando aqui o que o Amaral acabou de dizer, mesmo quem tem esse conhecimento, na verdade essa é a minha opinião, né? Mesmo quem tem esse conhecimento, hoje em dia tem muita dificuldade de honrar com as contas, principalmente por conta do cenário econômico que a gente está vivendo, né? Tá tudo muito caro, então a pessoa já está endividada, a pessoa tenta poupar, tenta se organizar, mas ela não consegue arcar com as despesas, né? Nayandra, eu até entendo essa posição, mas a pessoa, como o Amaral falou, que teve uma orientação, ele já não vai cometer esses erros. Ele pode vir até ficar desempregado, mas se ele soube fazer ao longo da vida dele, enquanto esteve empregado, uma reserva de contingência, que a gente chama, a gente aprende isso logo no início. Eu, pelo menos, aprendi com meus pais. Poupe parte do que você ganha. Não gaste tudo que você ganha. Isso é uma orientação, isso é básico. Você tem que saber quanto você ganha, quanto você tem de prestações fixas, na verdade. E aí você sabe dizer o que você tem ou não para poder adquirir alguma coisa. Um bem, por exemplo, de longo prazo, você tem que ter um planejamento. Você tem que saber se aquele teu emprego é um emprego estável ou como é que está a economia. De uma certa forma, você tem que pensar muito nisso, entendeu? Se você tem estabilidade no teu trabalho, no teu emprego, você pode fazer um planejamento de longo prazo. Caso contrário, você tem que ter disciplina. E disciplina exige uma certa hábitos, na verdade. São hábitos que você tem que ter desde pequeno. Você anota tudo que você compra. Procure fazer isso. Anotar tudo que compra. Você vai ter
você vai estar vendo o tempo todo, olha, opa, esse mês eu já extrapolei meu limite. Você estabelece limites para você, É uma boa resolução de fim de ano agora que a gente está chegando em dezembro, né? Sim. Agora, nesse período também tem muitas pessoas, servidores públicos principalmente, né, já receberam a totalidade do 13º, né? É o momento de olhar para aquela opção, vou fazer a festa de fim de ano ou vamos aqui contar essas dívidas e priorizar isso 200%, né? Eu digo, pagar as dívidas é prioridade. Gente, não tem quem durma bem. É difícil, né? Não tem quem durma bem sabendo que tem uma conta para pagar. Você não se sente bem, você... Mas convenhamos, né? É um tema tão difícil. A gente fala para 1 milhão de amazonenses um pouco mais endividados e que nesse momento recebem o 13º, não conseguem dormir por conta das dívidas e também por conta dos filhos pedindo o presentinho de Natal. É realmente uma coisa complicada. O que seria do comércio se não tivesse uma parcela desse 13º dentro das lojas? Também é um problema sério. Nós temos que ver isso também. Por isso mas o seu papel é esse mesmo, eu não quero lhe induzir, pode aconselhar. Esse é um grande problema. Você tem que tomar decisões. Gente, decisões que traz transtorno para a sua vida toda. Eu vejo pessoas que encontraram dificuldades, cancelaram o plano de saúde. E nesse período que nós passamos, independente ou não de uma grande pandemia, até mesmo planos particulares de saúde tiveram dificuldades. Imagina você que ficou sem plano de saúde. Então, para que você não passe por esses constrangimentos, eu aconselho a você anotar, adquira o seu hábito. Nunca é tarde, nunca é tarde. Comece a partir de agora. Procure equilibrar, procure negociar, mudar o perfil da sua dívida. A gente sabe que, às vezes, você pegar um empréstimo é mais caro do que um consignado. Quem tem possibilidade de fazer um consignado sabe que o juro é menor. Por quê? Porque a garantia de pagamento é maior, porque você vai descontar direto do seu salário. Então, os juros é menor, ou seja, o risco é menor. Então, você tem que mudar isso aí. E outra coisa é isso, é deixar de comprar por impulso. Esse é o grande problema. A minha dúvida ainda é a seguinte, a gente precisa se reorganizar, né? A gente precisa fazer, digamos assim, Amaral, essa mudança mesmo de pensamento. Porque a gente está num cenário econômico complicado, a gente está vivendo uma pandemia, muitos brasileiros perderam seus empregos e tem também a questão da inflação, né? O brasileiro vem perdendo cada vez mais o poder de compra. Como fazer, digamos assim, essa reorganização das contas, hein? Olha, infelizmente, as notícias não são boas. Eu espero para o ano de 2022 ainda uma inflação ainda acima de 2 dígitos. O que são inflação de cima de 2 dígitos? Acima de 10%. É assustador. Infelizmente, o cenário não é favorável. A realidade que a gente não imaginava viver de novo. Não. Eu sou de um tempo mais antigo onde eu convivi com aquelas hiperinflações. Quando você ia de manhã num supermercado e à tarde já era outro preço. Então havia aquele etiquetador de preços. Exatamente. Então eu vivi nesse mundo. Eu conheci e convivi com esse mundo. Então hoje eu estou num mundo diferente e por isso que eu entro com a questão do planejamento. Hoje é possível. Eu não imaginávamos que, lógico, ninguém nunca imaginou que uma pandemia pudesse afetar toda uma economia mundial. A gente sabe que os mercados são globalizados, mas um vírus, um simples vírus que parecia ser uma coisa pequena, se transformou num problema super econômico, né? Afetou toda a economia. Hoje, o mundo que ficou estagnado, paralisado pelos lockdowns da vida, hoje está querendo voltar ao mercado, mas não temos condições de atender toda a demanda. Por isso que a inflação ela não é só no Brasil, a inflação é mundial. Mas nós sentimos muito mais. O Brasil sente muito mais. Mas o que está vendo é o seguinte, tem mais gente querendo adquirir os bens e tem pouca oferta de bens. Então, a lei do mercado é isso. Muita gente querendo e pouca gente ofertando, o preço vai subir. Né? Então, é tão complicado, né? Esse cenário atual, a gente fica pensando nas famílias de uma renda mais baixa, que precisam e que vivem com auxílios, que são realmente muito aquém das necessidades. E aí o senhor fala em poupar. Eu entendo realmente esse seu conselho. Poupar é fundamental, precisa guardar um dinheiro, mas a população de baixa renda vai guardar onde? Como? A poupança está aí, tudo bem. Mas o senhor mesmo falou agora há pouco da inflação de 2 dígitos. Ela consome tranquilamente qualquer poupança 2 vezes. Com certeza. Como é que essa população vai fazer para guardar algum dinheiro e não ser vítima da inflação? Ou seja, quando for daqui a um ano comprar alguma coisa, perceber que todo aquele dinheiro que foi poupado perdeu 50% da capacidade de compra.
eu vou fazer uma conta assim por alto, uma estimativa. Vamos supor, se você pegar, são 365 dias do ano, e você diz assim, não, eu vou poupar R$5 todos os dias. Eu vou deixar de consumir alguma coisa de R$5. Se você pegar esses R$5 ao longo do ano, quando você chegar no dia 31 de dezembro, você vai ter R$1.865 que você poupou. Eu não estou contando os juros que você vai aplicar de alguma forma. Então, veja só, isso é um hábito. Você faz o que com R$5 diariamente? Então, se você adquire, por menor que seja, Amaral, se você ganha 100, se você poupar 5, você vai gastar 95, mas vai guardar R$5. Você chega no final do ano com 1.800 e tal reais no bolso, que você vai poder comprar alguma coisa em janeiro, pagar alguma conta que ficou pendente. Isso eu Pagar chamo a luz, a conta de energia. negociar agora com a Água de Manaus, com a A Amazonas entrada no Energia. parcelamento, já que a gente está Eu estou falando dizendo o de seguinte, dívida, são né? hábitos que você pode criar. Ah, mas eu queria ter mais, então poupe 10. Quem puder poupar 10, poupe 10, poupe 20, e você faça a conta, multiplique o quanto você vai poupar por dia. Você queria comprar um refrigerante, um x-salada, você não vai comer aquele x-salada naquele dia. Ou vai comer o x-salada e vai deixar o refrigerante lá. Foi duro agora com o Dante. Não, eu estou falando o seguinte, Eu ia é ter que cortar o criação de refrigerante. hábitos. Se você cria bons hábitos, é bom para todo mundo, inclusive para você que está deixando e está criando o hábito de poupar. Quando você vê que aquilo dá resultado, você passa a levar para a sua vida. Você leva para a sua vida. Eu tenho exemplos lindos de pessoas que E a gente vai adquiriram. dando exemplo, né? Vai passando de pai para Exatamente. filho e assim a gente vai isso. criando isso essa cultura, né? Exatamente. O que não podemos passar é a cultura do endividamento. Eu vou comprar e vou deixar passar 5 anos que o Serasa limpa meu nome. Isso não pode. Esses isso, 5 anos demoram para não passar. pode, isso não pode. Outra coisa perigosa que eu aconselho a você, não empreste seu cartão para terceiro, seja primo, parente, irmão. Se a pessoa não teve zelo pelo nome dele, vai ter pelo seu. Isso É um verdade. risco. Então procure verdade. evitar isso. Vai ficar com raiva de Tá mim. falando isso, agora tem gente Tem em muita casa. Eu gente te identificando. falei, tá vendo? Olha, Eu tô aqui me falando, olha, eu devia ter ouvido Mas eu já ele. levei Eu te muito bolo, avisei, sabia? Eu já eu levei levei. muito bolo assim no cartão. é. Eu já Eu emprestei sei que é cartão bom a gente assim. ajudar as Gente, pessoas, quem nunca, é né? muito Quem bom, nunca? mas, gente, é complicado, ainda mais nesse período que nós estamos passando. Eu estimo que as coisas melhorem, vai depender muito dos cenários, na verdade, não depende só de um país, depende do mundo todo. todo um cenário. Entendeu? E da estabilidade política também, tá? Que isso também tem muito a ver com a questão da nossa inflação, com o aumento de custo de certas coisas. Agora, doutor, Caiu. a gente precisa estar falando para muita gente, e cada um vive uma realidade diferente. Né? O Amaral falou agora de quem recebe auxílios. E quando não sobra? Né? Como se organizar, como conseguir tentar? Eu sei que é difícil, é uma resposta difícil, mas é que a situação da gente é difícil, então É importante. tem situações que são complicadas. Dante, no momento que você passa por dificuldade, a primeira coisa que você tem que chamar é chamar todos que moram com você na sua residência. Olha, a situação é essa, perdi o emprego, quem compõe a renda que somava, perdeu o emprego, então vamos ter que mudar de atitudes. Comportamentos. Você consegue, quando você envolve todos dentro de um lar, dentro da sua família, no caso, você consegue sair. Sozinho você não vai conseguir sair de jeito nenhum. Você tem que ter o apoio. Porque não adianta você economizar daqui e ter o membro da familiar faz consumo exagerado de outras coisas. Então, tem que todos estar conscientes. Gente, eu estou devendo água, estou devendo luz, vamos cortar a qualquer momento, é constrangedor. Então, vamos diminuir. Olha, apaga a luz quando sair do quarto, não deixa o ar-condicionado ligado direto, só liga se tiver necessidade, se não tiver. Então, você consegue, mesmo que você não tenha toda uma situação favorável, com mudanças de hábito, você consegue meios de sair. Você tem que, primeiro, parar de fazer dívidas. Aquele negócio de pegar empréstimo para fazer aniversário, eu acho que todos vocês já viram pessoas que fizeram isso. Então, esse endividado, ele tem problema, porque ele não é inconsequente um cidadão desse, porque ele não está fazendo um investimento, ele está fazendo despesa, está fazendo custeio, na verdade. Então, evitar esse tipo de coisa. José Altamir, economista, ex-presidente do Conselho de Economia do Amazonas, preciso
agradecer muito sua participação, os conselhos, Ótimo. as dicas valiosas para quem está Puxa vida. do outro lado nos acompanhando, valiosíssimos. Anote, tome É nota mesmo. de tudo. Preciso agradecer a sua participação e desejar uma ótima noite. Muito obrigado a vocês, à TV A Crítica, por trazer esse assunto e dizer que o Conselho de Economia, nós temos excelentes profissionais para todos os temas e para tirar dúvidas, para dar orientação e estamos disponíveis para prestar todos os esclarecimentos. A gente agradece, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, até uma próxima. Muito obrigado.